Confira hoje no Segundou. A ressaca do feriado veio mais forte, acompanhada do aumento no valor da tarifa de ônibus. Porque a gente paga caro e não tem um transporte de qualidade, né? O ônibus está sempre cheio, a gente anda com crianças, às vezes anda em pé, levando empurrão. Então isso não é legal, não tem qualidade o nosso transporte. Djavan continua otimista com o Brasil e se apresenta em Goiânia essa semana. O meu otimismo é com o povo, não é exatamente com o governo, com esse ou aquele governo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao 4º episódio do podcast semanal da CBN Goiânia. Toda segunda-feira nós te contamos notícias relevantes que devem movimentar a semana em Goiás. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pelo roteiro e edição deste conteúdo. Colaboraram para esta edição o Lucas Dourado, a Aldene Lopes, o José Bonfim e a Mariane Ribeiro. Apesar da segunda-feira ser um dia tão maravilhoso, essa segunda-feira começa um pouco pior para aqueles que usam transporte coletivo em Goiânia e na região metropolitana. Pois é, o aumento da tarifa foi aprovado na última quarta-feira, passou a valer na última sexta-feira, mas como foi feriado, é hoje que todo mundo vai sentir no bolso. Quem esteve presente na reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que definiu o valor desse aumento, foi o repórter José Bonfim. E ele é o nosso convidado no Segundou de hoje. José Bonfim, que honra tê-lo aqui hoje. Tudo bem? Tudo jóia, Bárbara. Muito obrigado pelo convite. A honra é minha de estar aqui, ter sido convidado. Obrigadão. Pois é, José Bonfim. Essa reunião que foi realizada na última quarta-feira, ela já havia sido adiada 2 vezes. E aí, curiosamente, como costuma ocorrer todos os anos, esse reajuste foi aprovado em uma praticamente véspera de feriado, né? Conta pra gente, você esteve lá, você conseguiu acompanhar essa reunião? Isso, acompanhar, não muito, porque foi uma reunião a portas fechadas, que é estranho porque é algo público, né? Exatamente. 7 membros da CDTC, que é a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, participaram desta reunião. Os jornalistas não foram autorizados a entrar, a gente ficou aguardando do lado de fora. Quando a reunião acabou, teve uma coletiva. Outro aspecto interessante, Bárbara, é que as outras 2 reuniões foram canceladas com a desculpa de que tinha que discutir melhorias no transporte. E quando finalmente a reunião aconteceu, que foi aprovado o reajuste, as melhorias não entraram na pauta. Infelizmente, né, José Bonfim? Agora, antes da gente falar de fato sobre esse reajuste, eu queria que você explicasse para a gente como é formada essa Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo e também quem esteve lá, quem não esteve, né, para definir esse assunto tão importante para a população. São 11 membros da Câmara Deliberativa, são 2 representantes do Estado, que é a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, e também o presidente da Agência Goiana de Regulação. Da Prefeitura, tem o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, o prefeito Iris Rezende, também 2 secretários, o secretário de Trânsito e também o de Planejamento. Também tem um representante da Assembleia Legislativa, que é o deputado Alisson Lima, um representante da Câmara, o vereador Lucas Quitão, também um representante das câmaras da região metropolitana e também os prefeitos de Aparecida de Goiânia e de Senador Canedo, que são 2 importantes cidades aí da Grande Goiânia. Na reunião da última quarta-feira, faltaram os prefeitos de Aparecida de Goiânia e de Senador Canedo, portanto foi uma decisão aí tomada por 9 membros, 7 votaram a favor, 2 votaram contra, foram contrários aí ao reajuste, o deputado Alisson Lima e o vereador Lucas Quitão. O prefeito Iris Rezende se pronunciou depois dessa reunião, José Bonfim, já que ele é o prefeito da capital, então querendo ou não tem um peso grande. E defendeu por muito tempo, né, esse reajuste até que essa reunião de fato acontecesse. O prefeito ele não se pronunciou, a assessoria dele a todo momento conversou com a imprensa ali, até foi divulgada uma carta de intenção assinada pelo prefeito Iris Rezende e pelo governador Ronaldo Caiado. Essa carta de intenção foi apresentada lá na reunião para os membros da CDTC. O que é essa carta? É o primeiro ato aí para que, de fato, o eixo Anhanguera seja transferido de volta aí a administração do eixo Anhanguera para a prefeitura. A intenção da prefeitura é privatizar essa linha. Por que isso foi apresentado nesta reunião? Porque o prefeito Iris Rezende, baseado em pesquisas, diz que 80% do problema do transporte público metropolitano é por conta
da má gestão do eixo Anhanguera. Se isso for resolvido, o problema será resolvido. E até aquela coisa, né, José Bonfim? Nós estamos aqui aumentando o valor da tarifa, mas agora estamos apresentando algo que pode ser uma solução para um problema no transporte. Essa foi a sensação que nós tivemos ao estar ali acompanhando tudo, só que, de fato, até os representantes, né, da Câmara de Vereadores e também da Assembleia reclamaram que o que vinha sendo discutido é que as melhorias deveriam entrar em debate. Até o Ministério Público participou de algumas reuniões e também exigiu isso. E isso não aconteceu. E agora, pelo que falaram o próprio presidente da CDTC, o presidente da CMTC, eles prometeram que para o segundo semestre deste ano vai ter uma reorganização aí da CDTC, da CMTC, para que estes não sejam órgãos aí somente deliberativos para aprovar reajuste e que sim vão cobrar melhorias e que para um próximo reajuste só deve acontecer esse próximo reajuste se de fato melhorias forem detectadas aí no sistema de transporte. É o que a gente espera, né? Até mesmo o novo presidente da CMTC, o Benjamin Kennedy, ele falou que hoje o usuário ele financia o sistema de transporte, ele financia a gratuidade e as empresas que são responsáveis, aí elas não conseguem, elas quebram, elas entram em colapso se não acontecer esse reajuste. Porque hoje, simplesmente, o usuário do transporte coletivo é quem paga todo o bolo inteiro do transporte coletivo. E, na realidade, isso nós entendemos, o órgão gestor, a CDTC entende que isso não é justo para com o usuário. Então, o trabalho de agora em diante é exatamente para o quê? Para fortalecer o órgão gestor, para aliviar para o usuário e dar maior qualidade a todos. Então, portanto, está previsto em contrato, todo dezembro tem que ter o reajuste, mas a gente não está vendo melhorias. Bom, além do prefeito Iris Rezende, outra figura importante, José Bonfim, nesse processo, é o presidente dessa Câmara Deliberativa. Eu me lembro, inclusive, que assim que eu entrei aqui na CBN, no início de 2018, eu cobri a reunião que decidiu pelo aumento da passagem. À época, o presidente da CDTC era o Gustavo Mendanha. Inclusive, eu até critiquei porque ele saiu ao final da definição do aumento e respondeu praticamente a uma pergunta e já saiu correndo até por conta da pressão, né, do aumento que nunca agrada a população. Mas e o Jânio Darro, prefeito de Trindade, que atualmente é o presidente? Como ele reagiu? O que ele disse ali depois dessa reunião? A presidência da CDTC é quase um presidente de grego, né? Todo mundo está fugindo. Mas o Jânio Darro, ele conversou com a imprensa, fez uma coletiva, inclusive admitiu que acha injusto o reajuste para a população. Só que ele disse que é algo previsto em contrato, que eles não poderiam fazer isso com as prestadoras de serviço, que são as empresas aí, detentoras da concessão do transporte público na região metropolitana, e prometeu que neste ano de 2019 vão ter mudanças, tanto na estrutura da CDTC, como também da CMTC, e que ele não quer, em dezembro deste ano, que é quando deve ter um novo reajuste, porque esse reajuste de agora de abril era para ser em dezembro de 2018. Ele disse que não quer discutir reajuste na tarifa, ele quer discutir melhorias no final deste ano. A Câmara Deliberativa, estará se reunindo agora, nos próximos dias, para deliberar também sobre uma série de melhorias, de condições, de metas que as empresas terão que cumprir para até dezembro, para que elas possam ter direito ao reajuste. Além de tudo isso que a gente conversou aqui, José Bonfim, o que mais você destacaria para a gente sobre essa reunião? Teve alguma polêmica, alguma coisa nesse sentido? Os dois representantes aí, vamos dizer, dos legislativos, né? O representante da Câmara aqui de Goiânia, o Lucas Quitão, e o representante da Assembleia Legislativa, o deputado Alisson Lima, eles ficaram bastante alterados no final da reunião, falaram com a imprensa. Inclusive, o vereador Lucas Quitão classificou a reunião como uma reunião truculenta, com bastante autoritarismo. Inclusive, né, os dois aí, tanto o Alisson quanto o Quitão, foram os únicos contrários ao reajuste. De um modo geral, foi uma reunião truculenta, foi conduzida com um pouco de autoritarismo e a gente ficou sentido de não poder discutir as deliberações. Simplesmente o presidente e o prefeito Iris encaminharam a nós uma carta de intenções, que eles propõem algumas mudanças, mas infelizmente não são mudanças
práticas, não são mudanças materiais, são apenas histórias a se contar como das outras vezes. O aumento passou e não foi discutido nenhuma melhoria, infelizmente. Como a gente não acompanhou a reunião, a imprensa ficou do lado de fora, a gente realmente não sabe se tudo isso como que eles falaram é verdade, exatamente. Só para relembrar então, José Bonfim, para quanto foi o valor da passagem? A passagem agora custa R$ 4,30, um aumento aí de 30 centavos para o bolso do usuário. Isso dá em média 7,5% aí, este reajuste, que o cálculo foi feito pela CMTC no mês passado, aprovado pelo representante do Estado, e agora está válido aí para toda a região metropolitana. De 30 em 30 centavos, com certeza isso vai fazer diferença no bolso do cidadão. A gente não consegue compreender às vezes, né? Porque é muito dinheiro. Como que essa conta não está fechando? Como que as empresas não estão conseguindo financiar? A gente fica se perguntando. E vamos continuar atrás dessas respostas, José Bonfim. Muito obrigada, viu? Boa semana para você, boa segunda-feira. E eu que agradeço, boa semana para você também, Bárbara, para os ouvintes, e sempre que precisar pode chamar. Combinado. Você quis namorar, eu achei divertido, mas o mar tem Na próxima sexta-feira, o cantor e compositor Djavan desembarca em Goiânia para um show no Centro de Convenções da PUC. Seu último álbum, Vesúvio, faz referência ao homônimo vulcão italiano. No fim do ano passado, o artista, que completa 70 anos em 2019, se envolveu em uma polêmica ao afirmar em uma entrevista que estava otimista com o futuro do Brasil, dando a entender que estaria apoiando o governo de Jair Bolsonaro. Eu tenho uma esperança que o Brasil vai dar certo em algum momento, né? Tudo que está começando a acontecer agora aponta para um futuro melhor. A gente não pode garantir, porque o governo ainda não está atuando, está apenas se formando, mas eu estou esperançoso. Em uma entrevista à CBN Goiânia, em que falou sobre o show de sexta-feira, Djavan comentou sobre o assunto e disse que seu sentimento não se relaciona ao governo. Vamos ouvir um trecho da conversa que ele teve com a jornalista Mariane Ribeiro. O Vesúvio, Djavan, foi criado no ano passado, num momento em que o Brasil estava vivendo... a gente está vivendo, né, um momento político efervescente. Existe um discurso político mais contundente nesse trabalho, um discurso seu mais contundente, né? Esse disco ele envolve temas como problemas sociais, política, amor, relacionamento, ou seja, tudo que me envolveu na época que eu estava fazendo. É impossível você viver num país tão dinâmico como o Brasil, tanta coisa acontecendo, e não se envolver com os assuntos vigentes, com os assuntos mais prementes do momento. Por isso que a política está tão presente no disco. Inclusive, no final do ano passado, eu me lembro que você acabou se envolvendo numa espécie de uma polêmica aí com parte dos seus fãs, quando você declarou que estava otimista em relação ao futuro do Brasil com o novo momento político do país. 4 meses após, então, o início do novo governo, eu te pergunto, você continua com esse otimismo? O meu otimismo é com o povo, não é exatamente com o governo, com esse ou aquele governo. O que ocorre é que o meu foco, quando se fala de política, o meu foco, a minha preocupação central é o povo. Por isso eu não sou capaz de torcer contra nenhum governo só porque eu não votei nele. Eu continuo otimista, eu acho que o mundo está em transformação, o Brasil também. A gente vai ultrapassar todos os nossos percalços, vamos resolver os nossos problemas. Esse é a minha torcida e é a minha observação para o futuro. Eu acho que o Brasil vai dar certo em algum momento. Confira agora um apanhado de fatos importantes previstos para essa semana. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vai receber hoje e amanhã uma equipe do Conselho Nacional de Justiça para discutir o programa Justiça Presente. O objetivo é fortalecer uma política pública de Estado para enfrentamento dos problemas do sistema penitenciário em todo o país.
Com essa visita, o Tribunal de Justiça de Goiás deve passar a fazer parte do programa. OAB, Defensoria Pública e Ministério Público também estarão presentes. Estão marcados para hoje os depoimentos da Comissão Especial de Inquérito da Educação na Câmara Municipal de Goiânia. Os vereadores querem apurar se houve irregularidades em contratos de fornecimento de alimentos e manutenção de veículos. Eles querem entender, por exemplo, como a Prefeitura gastou R$30 mil na manutenção de um mesmo veículo em apenas 6 meses, ou se não houve exagero na compra de 30 toneladas de laranja. Na Assembleia, a expectativa é sobre a segunda parte da reforma administrativa de Ronaldo Caiado, sobre a qual não há muitas informações. A primeira etapa envolveu o primeiro escalão do governo e a segunda prevê cortes de comissionados e de gratificações. Também é esperado que seja enviado o projeto do governo que vai mudar o passe livre estudantil. Segundo a coluna Giro do Jornal Popular, o programa pode ficar limitado a estudantes que estejam inscritos em algum programa social, como Bolsa Família, ou que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. Será mais uma medida de corte de gastos do governo Caiado. Atualmente, mais de 100 mil estudantes têm direito ao passe livre. Nesta quarta-feira, dia 24 de abril, será realizada a 34ª edição do Prêmio Jaime Câmara, que vai eleger as melhores peças publicitárias de Goiás e Tocantins em 2018. 244 propagandas estão na disputa e o tema dessa vez foi a valorização da ideia contida em cada peça, valorizando também o trabalho de cada profissional envolvido no processo de criação. Amanhã começa a temporada 2019 do Música no Campus da Universidade Federal de Goiás. Baiana System se apresenta com seu novo álbum, O Futuro Não Demora. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia, e o show começa às 8h30 da noite. Por hoje é só, a gente se encontra semana que vem. Fique à vontade para curtir, compartilhar e mandar também o seu comentário sobre o nosso podcast, o Segundou. Você pode fazer isso acessando os perfis da CBN Goiânia nas redes sociais ou mandando um e-mail para o barbara.falcão@cbngoiania.com.br.